Contei ela nas redes sociais que estava querendo tirar a chupeta da Abigail. E a primeira coisa que muita gente perguntou foi: mas por que ela é tão novinha? Por que tirar a chupeta já? E depois o pessoal tá me perguntando como está sendo esse processo. A primeira coisa, eu quis tirar a chupeta dela já, sim, de fato ela é novinha, ela tem apenas 4 meses. E em comparação com as minhas outras filhas, de fato é muito cedo, né? A Manuela e a Ana Júlia usaram chupeta até 2 anos e meio, que foi quando eu tinha colocado esse limite, né? Eu tinha lido e ouvido fonoaudiólogos e odontopediatras falarem que tudo bem a chupeta, contanto que até 2 anos e meio fosse retirada para que não houvesse prejuízos, tanto de fala quanto de dentição. Então esse seria o teto e sempre foi o meu compromisso. E as duas com 2 anos e meio nós tiramos a chupeta. E eu tenho uma coisa para dizer, é muito mais fácil tirar a chupeta com 2 anos e meio do que com 4 meses. Porque com 2 anos e meio você conversa com a criança, você fala com a criança, existe todo um, pelo menos comigo, né? Eu sei que hábitos que são prolongados são mais difíceis de retirar, mas com uma criança que uma comunicação um pouco mais avançada, e principalmente você como mãe e como pai e autoridade, tem um relacionamento bacana de autoridade, educação e tal, fica muito mais fácil. Gente, pelo menos pra gente foi muito mais fácil. Inclusive aqui no YouTube eu tenho um vídeo com 5 dicas pra tirar a chupeta, eu acho que é 5. E tem também um outro vídeo falando por que a chupeta, a gente ama e a gente odeia ela ao mesmo tempo. Que é o fato do porquê que eu tenho uma dificuldade com a Abigail e eu falei, quer saber, eu vou tirar essa chupeta. O que é? A chupeta, gente, ela cai no meio da noite. Então ela serve como uma indução para o sono. Então você dá a chupeta para a criança para ela pegar no sono. E quando ela está dormindo, bela e formosa no meio da madrugada, ela acorda, porque todo ser humano acorda várias vezes durante a madrugada, são micro despertares. Quando a criança tem esse micro despertar, o que acontece? Ela precisa dormir de volta. E se ela só sabe dormir com a chupeta na boca, ela chora porque ela quer a chupeta. E o que acontece? Você tem que levantar 1, 2, 3, 4, 5 vezes de noite para dar a chupeta para a criança. E era isso que eu queria eliminar, porque estava sendo muito desgastante aqui. Com a Manuela e com a Ana Júlia, o que acontecia? Às vezes eu dava um tempo, quando elas choravam de madrugada pela chupeta, eu dava um tempo para ver se era um choro mesmo, se era só um resmungo, se elas iam conseguir se acalmar novamente, ou se eu precisaria levantar da chupeta. E muitas vezes não precisava, porque elas conseguiam, aí em pouco tempo, se acalmar e pegar no sono. Aqui a gente tá no flat por causa da nossa mudança para os Estados Unidos, ainda estamos com as 3 dormindo no mesmo quarto e elas acordam cedo para ir pra escola. Portanto, quando a Abigail começa a resmungar à noite pedindo a chupeta, eu não quero que ela acorde as irmãs, porque as irmãs têm compromisso cedo no dia seguinte, elas precisam dormir. Então o que eu faço? Eu corro lá e dou a chupeta, ou pelo menos corria. Muitas vezes à noite, estava sendo muito desgastante, muito desgastante. Com tudo isso eu falei, vou tirar a chupeta. E, né, até comentei lá que a Renata do Sosseguinho, ela sempre fala, consultora de sono, né, que quando você decide tirar a chupeta, você tem que tirar de uma vez só. Não dá pra você ficar indo e voltando, porque dificulta pra criança. Eu concordo, né, porque de uma hora a criança não sabe o que ela precisa fazer pra conseguir aquilo que antes ela conseguia tão facilmente. E às vezes quando ela tá quase desistindo, a mãe vai lá e dá a chupeta, ela fala, se eu chorar bastante, quem sabe a chupeta venha. Enfim, não é justo com a criança, é mais difícil o processo. E eu falei, então eu vou tirar. Gente, ai, foi muito difícil. Eu acho que eu fiquei 2 dias inteiros, não, 3 dias inteiros e 2 noites sem dar a chupeta. A criança acordou de madrugada, tive que acalmar de outra forma, ela demorou muito para acalmar. Durante o dia, ela não queria dormir, só que durante o dia ela resmungava, chorava, eu tentava acalmar, até a hora que chegava o próximo mamar, o horário da mamada. Então o mamar acabava fazendo a vez da chupeta para ela na sucção. Só que acontecia, ela ficava muito mais tempo acordada. Enfim, foi assim, eu tava me arrependendo. Por quê? Porque ela sempre dormiu muito bem à noite. Apesar de eu ter que levantar da chupeta, eu dava a chupeta e ela dormia. Então ela despertava uma vez, às vezes, ou às vezes mais, mas ela dormia a noite toda, entendeu? Ela ia dormir de noite e acordava só de manhã. Como eu falei nesse vídeo aqui, de fato ela dorme a noite toda. Só que algumas vezes eu precisava da chupeta. E com ela, sem a chupeta, estava sendo difícil. Teve 2 noites que eu precisei levantar e ficar com ela bastante tempo para ela se acalmar. Então foi tipo assim, quase um arrependimento. E por sua vez, durante o dia, eu tinha longos períodos livres, digamos assim, que ela dormia bastante. Então ela pegava a chupeta para pegar no sono e ela ficava soneca um tempão, às vezes 2 horas de soneca de manhã, 2 horas de soneca à tarde, o que para nós mães é muito bom, porque a gente tem tempo de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então eu tava me arrependendo, confesso. Daí eu dei uma chupeta uma noite de madrugada que eu desisti, daí outro dia de dia eu dei a chupeta também, e tava aquela coisa assim, não vou dar, mas eu dou, caos. Aquilo que não podia fazer, eu tava fazendo. Aconteceu que ela fez a frenectomia, ou frenotomia, não lembro agora o nome, é que aqui nos Estados Unidos é frenectomy,
Então, acho que é frenectomia, que é aquele corte do freio da língua. Eu vou falar sobre isso num vídeo muito em breve, porque é muito, muito, muito interessante o caso dela. E eu quero compartilhar com vocês, mas não é o ponto. E ela ficou, assim, no primeiro dia, principalmente, com muito desolada, né? Dói, realmente, é incômodo. Então, eu acabei dando a chupeta nesse momento de dor dela, que ela tava tendo mesmo. O que aconteceu? Passou, assim, esses dias aí de desistir, vou, não vou. Eu falei, quer saber, vamos tentar voltar? E eu coloquei ela pra dormir durante o dia, sem dar a chupeta. Eu falei, cara, eu vou tentar aguentar durante o dia aí, nem que seja mais difícil, nem que eu tenha que dar mais carinho, mais colo, ficar com ela no quarto, mas eu não vou dar a chupeta durante o dia. O que aconteceu? Ela aprendeu a chupar os dedos pra se acalmar. E eu, vou ser bem sincera, não tenho o menor problema com isso. Principalmente desse jeito que ela faz, né? Que ela coloca esses 2 ou esses 3 assim. Não é uma coisa que ela fica durante o dia, quando ela tá brincando, por exemplo, com a mão na boca. Isso que eu acho uma coisa bacana da mão em comparação com a chupeta. Por mais que eu acho que o dedo, né? Às vezes você fala assim, nossa, a criança, não tem como você tirar o dedo da criança. A chupeta você pode jogar fora, o dedo não. Por outro lado, você vai estimulando a criança a usar as mãos para brincar, né, ao longo do desenvolvimento dela, à medida que ela vai crescendo, e vai ajudando ela a lidar com a ansiedade natural e o tédio, e eu acho que o dedo vai diminuindo. E especialmente esse aqui, né, que é um pouco diferente que esse aqui geralmente é mais prejudicial para a dentição, por causa que a criança acaba empurrando o palato, né, ela empurra lá o céu da boca e empurra os dentes. Então isso acaba sendo um pouco mais prejudicial do ponto de vista da dentição, até mesmo do que a própria chupeta, porque a chupeta tem um limite ali, né? Mas enfim, ela começou a fazer isso, eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou deixar. Porque às vezes ela acorda no meio da madrugada e ela coloca a mão de volta e ela se acalma de volta. Então eu deixei, e a gente tá aí acho que chegando já há mais de uma semana, já estamos há mais de uma semana desse jeito, ela se acalmando sozinha com o dedo. Nessa uma semana eu acho que eu dei chupeta umas 2 vezes pra ela. Uma vez que ela entrou num modo chiquinha, como meu marido fala, que fica um modo chiquinha, que não parou mais de chorar. E eu não sei porquê, não sei se foi por causa de dor. Eu acho que foi um dia que ela parecia que ela tava com dor, assim, sabe? E daí eu dei a chupeta pra acalmar um pouco. Mas assim, pegou a chupeta, já dormiu, já tirei. E uma outra vez que eu vou confessar, total preguiça de mãe, né, gente? A pessoa se auto-sabota, quem nunca? A criança, ela costuma acordar depois das 7h30. E nesse dia ela acordou tipo às 6 da manhã. Eu falei, não, pega a chupeta e dorme mais, filha. Mas no final das contas ela nem pegou. Ela chupou um pouquinho, já cuspiu e já chorou. E eu tive que pegar ela do mesmo jeito. E ela começou o dia mais cedo. Enfim, sendo assim, a gente tá vencendo. Eu quero dizer que eu não joguei fora chupetas, principalmente porque elas acabam sendo aí um recurso interessante para esses momentos assim fora do comum. Por exemplo, estou na igreja, a criança começa a chorar, eu preciso fazer uma mal, eu preciso sair ali do culto até e trocar alguma questão assim, eu não quero atrapalhar o ambiente, a chupeta acaba sendo uma grande aliada, né? Então eu ainda não joguei fora. Ou, por exemplo, como foi o caso da questão de saúde, que ela realmente fez ali a frenectomia e eu acabei dando para acalmá-la no momento que foi um momento difícil para ela. Mas no geral, não tô dando à noite. Tanto à noite, na verdade, à noite, de madrugada, às vezes ela resmunga, mas volta a dormir com o dedo. Na hora mesmo de colocá-la para dormir, eu parei, porque eu fazia o quê? Eu dava mamá para ela, eu fazia ela dormir no meu colo sem nada, só deixava ela no meu colo até ela dormir e levava pro berço. Eu parei com isso. Eu dou mamá, já coloco no berço com ela acordada e passa tipo assim 5, 10 minutos ela tá dormindo e ela não reclama, não resmunga, não incomoda. Durante o dia, se eu perco, sabe? Porque assim, ele tem um ponto específico, que você vê que a criança tá com sono, você vai lá e leva ela pro berço e ela se acalma sozinha, chupando o dedo. Se passa desse ponto, se eu deixo um pouquinho mais, se eu enrolo um pouquinho ela, quando eu coloco ela pra dormir, ela dá uma resmungada. Resmunga, mas ela assim, ela resmunga, não é choro, não é desespero, não é tristeza, mas ela tá com o dedo na boca, assim, Então eu acabo deixando, né? Eu fico ali, eu vou com frequência, assim, pra dar uma olhadinha, ver como que ela tá, mas eu deixo ela resmungando ali com os dedos dela e ela acaba dormindo. Então, de maneira geral, eu acho que a gente tá 99% vencedora aí com essa história da chupeta. Vamos ver, né? O amanhã a Deus pertence, eu sempre falo. Mas eu acho que a gente acabou mais bem sucedido do que eu confesso que eu imaginava, principalmente diante de todas essas questões aí, essas mudanças da nossa vida. Espero que permaneçamos assim.